Turma, a gente vai ver um pouquinho o exercício dessa semana 2 do PET. Ele fala sobre equação da reta. E ele usa duas maneiras de resolver essa equação da reta. Na apostila de vocês tem exemplo e tem também um vídeo que eu passei de uma outra pessoa que gravou um vídeo explicando. Eu vou explicar um pouquinho sobre determinante, que eu acho que vocês não viram essa matéria ainda, e um pouquinho da outra. Só que o que eu acho que o mais importante é vocês aprenderem direitinho como é que faz o determinante, tá? Então aqui é igualzinho tá lá na apostila de vocês, o exemplo básico, a gente vai usar os valores dos pontos. Por que eu deixei aqui? Na apostila, vocês vão ver que tem o gráfico. Aqui a gente vai ter um gráfico pronto e o exercício pede para montar a equação, porque todo gráfico, toda reta, ela tem uma equação que faz essa reta existir, tá? Então, é por isso que a gente chama de equação da reta. Na apostila de vocês, tem um exemplo, que é esse daqui que eu coloquei, dos dois valores, do ponto A e do ponto B, que é aquele gráfico que a gente acabou de ver. Então, a gente vai ver, e voltando um pouquinho, não sei se vocês lembram, a gente vai sempre marcar, ó, por exemplo, o ponto A. O valor do X é o valor que tá na reta aqui na horizontal, então aqui o primeiro é o menos 1, e depois o menos 2, que é o valor na reta Y, mesma coisa aqui no B. O ponto do X é 1, o ponto do Y é o 4, tá certo? Então vamos lá. Então a gente volta aqui. Eu vou montar o determinante usando aquele exemplo lá de cima. Então a primeira coisa que a gente vai colocar, eu vou colocar o X e o Y. Eu vou usar primeiro os valores do A. Então eu vou colocar o menos 1, lembra do par ordenado? X e Y. O valor do X e depois o valor do Y. E depois eu vou pôr os valores do B. Também. Primeiro é o X, o segundo o Y. Então vai ser 1 e 4. Esse daqui, nesse caso da reta, eu vou colocar aqui do lado 1, 1 e 1. Tá certo? Ele tem 3 linhas e 3 colunas. Então, aqui a gente fecha, ele tem duas barrinhas dos lados. Aqui a gente colocava igual a zero, só que como eu vou precisar usar aqui do lado, eu não vou colocar ele por enquanto, não. Como que a gente acaba de resolver? Eu vou vir aqui copiar as duas primeiras colunas do lado de cá, tá? Então, eu vou copiar x menos 1 e 1, igualzinho. Y menos 2 e o 4, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o do primeiro número lá de cima e vou, tipo, fazer uma linha reta e vou multiplicar esses valores. Então, eu vou colocar lá x vezes menos 2 vezes 1. Mais. Aí, agora eu vou lá na outra, do lado. Vou pegar o y. Y1 e o 1 lá que a gente completou. Então, vai ser y vezes 1 vezes 1. E agora, do lado de cá, mesma coisa. O 1, o menos 1 e o 4. 1 vezes menos 1 vezes 4. Terminei de fazer isso, eu vou começar a fazer o contrário. Eu vim assim, agora eu vou vir pro lado de cá. Como eu vou vir o contrário, vai ser valores negativos. Então, eu vou lá. O y, vou começar do lado de cá agora, não comecei de lá? Agora do lado de cá. Y menos 1 e 1. Então, vai ser menos. Menos y vezes menos 1 vezes 1 aqui. Menos de novo. Aí eu vou lá. X vezes 1 vezes 4. X vezes 1 vezes 4. Negativo, porque eu tô indo pra lá. Agora o contrário também. Menos 1, menos 2 e 1. Então vai ficar. Puxar um pouquinho pra cá. Menos 1 vezes menos 2 vezes 1. Gente, eu coloquei todos os valores certinho, mas tem valores, por exemplo, y vezes 1 vezes 1. Posso pôr o resultado final? Pode, sem problema. Aqui é só para explicação mesmo, tá? Então, agora eu vou resolver. Vai ficar x vezes 1, x. X vezes menos 2, menos 2x. Mais y vezes 1 vezes 1, y. Quem quer colocar o 1 lá na frente? Sem problema. 1 vezes 4, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Agora eu vou fazer o de cá. Y vezes 1 vezes 1, y. Só que aqui eu tenho menos aqui e tenho menos aqui. Menos com menos dá mais. Aqui vai ficar x vezes 1, x. X vezes 4, 4x. Menos 4x.
1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Menos com menos dá mais. Lembra que lá em cima, vamos voltar lá, lembra que tinha 1 igual a 0? Então, esse resultado vai ser sempre igual a 0. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar o que eu tenho de parecido. Menos 2x menos 4x. Menos 6x. Gastei 2, gastei 4, gastei 6. Então, esse e esse daqui já foi. Agora, eu vou fazer os y. Y mais y, 2y. Eu tenho 2. Quero gastar 4, me falta 2. Gente, aí vocês vão falar assim pra mim, não deu o mesmo valor que deu lá na apostila. Tá vendo que todos esses valores são números pares? Toda vez que tiver assim, eu vou simplificar. Todos esses valores dá para dividir por 2, não dá? Então, eu vou lá dividir por 2. O negativo continua. 6 dividido por 2 dá 3. 3 o quê? X. 2 dividido por 2 dá 1. Não preciso nem colocar. 2 dividido por 2, menos 1 igual a 0. Então, a equação daquela reta é essa equação. Gente, agora a gente vai ver que tem outra maneira de resolver o mesmo exercício. Pode escolher qualquer uma das duas para resolver as atividades, tá? O que vocês acharem mais fácil. Aquele lá usava o determinante, que às vezes vocês não viram essa matéria. Esse daqui, o que é o problema desse daqui? Às vezes eu tenho que decorar a fórmula, e às vezes fica difícil de lembrar a fórmula. Então, o que vocês acharem, vocês ficarem um pouquinho mais confortáveis de usar. Aqui a gente vai ter y menos y0. Vocês viram muito isso em física. Ponto inicial. Então, aqui é o y0 aonde que parte, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Eu vou ter o coeficiente angular e a fórmula da equação da reta, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que calcular é esse m, que tá vendo aqui? Ele tá aqui nessa fórmula. Então, eu não consigo fazer essa sem ter resolvido essa aqui primeiro. Então, a gente vai usar os mesmos números que a gente usou lá no outro. Então, a gente vai ter... Esse daqui é o final. É aonde que ele chegou. É o y. Vamos lembrar lá? X... y, x e y. Se é o final, é do b, tá? Então, vai ser o 4 menos o y0 vai ser do a. Então, vai ser o menos 1. Aqui embaixo vai ficar o x, que é o número 1, menos o menos 1 daqui, tá? Então, a gente vai resolver. 4 menos com menos dá mais. 1 menos com menos dá mais. 4, desculpa, gente, errei aqui, coloquei, é 2 aqui, desculpa, aqui de cima eu coloquei 2, tá? É 2 aqui. 4 mais 2, 6. 1 mais 1, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, eu sei que o meu m vale 3. Aí, agora eu vou usar a fórmula da equação. Y é igual y menos y0 é igual a m com x menos o x0, tá? Então, vai ficar. Esse y a gente não vai substituir. Por quê? Eu preciso que a minha equação tenha y, tá? E aí, esse x também eu não vou substituir. Então, isso eu vou copiar. O y0 eu vou substituir. Esse y0 eu vou usar os valores do b, tá? Que é igual ao 3... O x, eu vou continuar com ele. E esse x0, eu vou substituir daqui do ponto B, tá? Então, esses daqui na equação aqui, esses dois que a gente vai substituir, a gente vai substituir do ponto... Desculpa, não tá aparecendo, do ponto B, tá? Então, aqui vai ficar y menos 4 é igual a 3. Aí, eu vou multiplicar. Distributiva. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Esse 4 eu vou passar pro lado de cá, eu posso passar tudo pro lado de cá, o que vocês acharem mais fácil de resolver. Então, a gente vai ficar y menos 4, eu passo 3 positivo, vai passar para cá negativo, o negativo, positivo. E vou juntar o que a gente tem próximo. Eu posso colocar primeiro em ordem no x, o que vocês quiserem. Então, a gente vai lá. Posso colocar primeiro x, menos 3x. Como só tem ele, sem problema. O y, só tem ele também, mais y. Eu tenho 3 e gastei 4, então ficou me faltando 1. E a gente chegou na mesma equação que a gente tinha no outro exercício. No outro exemplo que a gente fez com determinante.